Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos em mais uma terça-feira, 8 horas da noite. Estamos aqui para bater um papo sobre os bastidores da terceira temporada do Nova Era. E hoje é o terceiro episódio. A gente vai conversar sobre tudo que aconteceu no episódio número 13 e também os bastidores que vocês ainda não ficaram sabendo. Na verdade, não teve muita coisa nesse episódio para que a gente possa conversar aqui. Eu acho que esse vai ser um dos episódios mais curtos dos bastidores. Mais pra frente, se duvidar, esses episódios vai ter mais duração do que o próprio episódio principal, viu? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixarem um like que é muito importante, ajuda muito no engajamento e eu agradeço muito também se você pegar esse link e botar no WhatsApp, botar nos status, no Instagram, em qualquer lugar, ajuda muito a gente a aumentar a família e também aumentar a família para ajudar a gente a trazer mais realities para este canal. Bom, a gente viu no episódio 3 coisas extremamente importantes, principalmente o fato da distribuição dos emojis. Domingo agora que passou, 8 horas da noite, foi o primeiro episódio da distribuição dos emojis. Vocês viram como que funciona a distribuição e como que vai ser feita a eliminação dessa temporada. A gente vai lidar com o fator sorte. A dinâmica do Nova Era é uma dinâmica muito diferente do meu outro reality que eu tinha, que se chamava O Melhor. O Melhor era um reality extremamente estratégico. A gente buscava perfis de jogadores mesmo, a pessoa tinha que jogar o jogo, tinha que criar alianças para poder conseguir desenvolver seu jogo ali no decorrer dos episódios, principalmente o All Stars, principalmente o All Stars Winners. Inclusive tem ali, aqui no YouTube, tem os episódios do All Stars, tá? O Melhor, ele não tinha, porque na época que eu criei o Melhor, eu não tinha esse pensamento de trazer nada pro YouTube, apesar de já ter meu canal. Eu tenho meu canal desde 2015 e eu participo de reality desde 2015. Acho que foi junto ali. Mas eu nunca pensei em trazer. E depois, acho que faz uns 2, 3 anos que eu pensei de fato em trazer. Eu tava na finaleira do O Melhor, encerrei o ciclo do O Melhor e criei o Nova Era, daí vocês estão vendo aqui desde a primeira temporada. O Nova Era, ele tem uma dinâmica, uma pegada somente de provas, ele não tem votação como tinha no O Melhor, então isso já distancia os dois nesse sentido. O Nova Era, ele tem mais o interesse de ser uma grande brincadeira com um título no final, com um prêmio no final, mas ele não tem essa obrigação de ser justo. Não sei se justo seja a palavra certa, mas ele não tem essa obrigação, essa necessidade de ser justo. É um reality, como eu falei, que o intuito é fazer uma grande brincadeira, uma grande diversão. A primeira e a segunda temporada, ela já tem uma pegada um pouco mais estratégica, porque a primeira temporada a gente tem uma formulação onde existem provas que vão determinar o ranking, que vai determinar os 4 últimos participantes na órbita, e a casa vota um survivor, né? Vota ali para eliminar. Tem uma dinâmica para poder votar, mas elimina. Então tem um quê muito estratégico ali ainda na primeira temporada. A segunda temporada, a dinâmica ela mudou um pouco, mas ela permaneceu muito na sua essência em relação à primeira temporada. A gente teve brilhantemente o Diogo campeão da primeira temporada. A segunda temporada, ela teve um quê estratégico muito interessante, mas foi na segunda temporada que eu me dei conta de que eu não queria um novo ou melhor. Porque não fazia sentido eu querer um reality muito parecido com o reality que eu acabei de encerrar o ciclo dele. Eu encerrei o Melhor, o All Stars, graças a Deus no auge. O Melhor tava bombando muito, o Melhor 10 foi incrível. A gente encerrou o Melhor 10 da melhor forma possível. E a gente encerrou o All Stars também da melhor forma possível. Eu fiquei muito feliz de conseguir terminar o reality ainda bombando, ainda o reality muito bem.
E eu fico muito feliz de ter conseguido encerrar esse ciclo dessa forma. O melhor foi um reality no qual eu me dediquei muitos anos da minha vida, na verdade. E eu não me arrependo, eu gosto muito de ser ADM de reality. Mas quando eu encerrei o ciclo do O Melhor, eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer? Vou criar um novo reality. Na verdade, quando eu já tava na reta final ali de desenvolver o meu reality, eu falei, vou criar um novo. Mas eu falei assim, nossa, mas eu quero uma nova era. Eu não quero um reality igual ao Melhor. Porque não fazia sentido pra mim criar um reality muito parecido com o reality que eu tinha. Se fosse pra ser, eu permaneceria com o Melhor, não com outro reality. Eu falei, mas que nome que eu vou dar pra essa minha nova era aqui de reality? Eu falei, tá aí? Nova era? Acho que faz muito sentido. E eu falei, mas eu quero fazer uma coisa que eu gosto muito. Que é uma coisa que eu gosto muito de poder brincar e poder me divertir em reality. É óbvio que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de bons jogadores. Mas eu tava numa outra vibe, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou fazer um reality de sorte. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de ver todo mundo fora da caixinha. Todo mundo fora da sua zona de conforto. Todo mundo com a mesma chance de ganhar. Porque a sorte é uma coisa muito relativa. E eu falei, mas eu não sei o que os jogadores vão querer. Eu não sei se os jogadores vão querer participar. Porque a grande maioria desse mundo virtual já tá tão acostumado com reality padronizado, que é fazer votação popular, enquete, vota em enumerado geral, ou faz reality de prova e reality de ranking. Eles já estão tão acostumados com essa competição no virtual, de ser tão competitivo, que eu não sei se eles vão conseguir se adaptar a esse reality de sorte. E como que eu vou conseguir tornar esse reality de sorte interessante para eles? Porque eu preciso, para mim poder participar, eu preciso me sentir motivado a participar. Então muita coisa veio na minha cabeça. Então quando eu criei o Nova Era, tô até aproveitando esse episódio para contar a história para vocês, né? Aproveitar que esse episódio vai ser curto, eu tô aqui contando. Espero que seja interessante para vocês ouvir, da mesma forma que tá sendo interessante para mim poder contar. Aí eu falei, eu acho que não vai dar certo, porque sorte eles não vão gostar muito. Mas eu falei assim, bom, mas eu sou teimoso, né? Porque eu sou um taurino, né, gente? Então, taurino, o que é? A característica de um taurino, ser extremamente teimoso. Então, eu falei, eu vou criar a primeira temporada do Nova Era, com uma dinâmica, uma pegada um pouco diferente do O Melhor, que esse sempre foi o meu intuito. Eu não queria fazer um reality igual ao outro. Obviamente que tem coisas que dão certo, que a gente mantém, ou que a gente traz. Talvez numa nova reformula, mas traz. Eu acho que quando dá certo, não tem um porquê você tirar fora. E eu falei, bom, vou criar então um reality de uma dinâmica de ranking, de provas. Eu falei, mas alguma coisa me incomoda nessa dinâmica. Já tem reality igual, com a mesma pegada. Tudo bem, é um pouco diferente e tal. Tanto é que a ideia original, eu peguei do Matt, que participa da primeira temporada, tá participando dessa, que o reality dele se chama Mother House, e tem uma pegada assim, é um reality de ranking, aonde as pessoas vão lá, se chama Porão, e eu não vou me recordar muito, gente, mas eu sei que daí lá um participante mata o outro. Igual basicamente baseado em American Horror Story, né? Que tem o assassino e tal. Claro que não em todas as temporadas, mas enfim. Mata um deles. Vai matar um participante que tá lá no porão. Aqui a dinâmica lá da primeira temporada foi muito parecida com o reality do Matt. Obviamente que eu fui até o privado dele pedir permissão pra poder trazer isso pro meu reality, né? E eu falei, bom, eu gosto da dinâmica do reality, do Mother House, então eu vou pedir a permissão, eu vou criar aqui um reality de prova, vou criar, obviamente, dar os nomes que façam sentido pra dentro dessa nova era. Vou convidar 16 participantes, que não é muito, mas também não é pouco. É o meio termo ali, entre 16 e 20, sabe? Porque os realities do O Melhor eram uma quantidade absurda. E já vou avisando pra vocês que Nova Era nunca vai ter uma quantidade absurda de participante, porque hoje em dia eu não me vejo mais. Até porque
a dinâmica pede para trazer pro YouTube, então eu não vou trazer pro YouTube uma caralhada de episódios, como tinha no All Stars, por exemplo, que All Stars era todo dia vídeo, e era uma demanda muito grande. Não que não seja nessa, porque é um vídeo por semana. Na verdade, no Nova Era 3 são 3 vídeos por semana, mas são vídeos longos e são de vídeos difíceis de editar. Mas enfim, eu vou fugindo do meu propósito, né? Vou abrindo vertentes aqui de falar. E criei a primeira temporada com essa dinâmica. A primeira temporada foi muito boa. Eu gostei muito. Foi uma temporada muito interessante, onde a gente teve grandes jogadores, grandes movimentações. O Diogo, com grande êxito, se torna o grande campeão. Eu fico muito feliz. A gente vai para a segunda temporada. Mudamos algumas coisas que eu achei interessante mudar, principalmente o fato da gente perceber que na primeira temporada, em algumas situações, eles sempre mantiveram como jogadores, eles mantiveram sempre o mais fraco na órbita. E eu falei assim, eu preciso cortar esse mal pela raiz, porque não é interessante para o desenvolvimento do jogo que essa planta permaneça. Então eu criei lá, inseri a quantidade de pontos negativos. Se tivesse com ponto negativo 5 pontos negativos, deixava a competição. Justamente para tornar o jogo muito mais interessante da metade para o final, que é o momento que a gente quer mais telespectadores e é o momento mais interessante para o desenvolvimento do jogo. E a gente entende que nos primeiros episódios vão ter desistências, que infelizmente acaba se tornando normal dentro de um reality, dentro de pessoas que têm pensamentos e visões e formas de pensar completamente diferentes de você e das outras pessoas. Então, obviamente, que em algum momento vai ter desistentes. Foi muito bom a segunda temporada, acho que a segunda temporada pecou muito na questão de desenvolvimento. Os grandes jogadores que eu selecionei para a temporada, eles acabaram ficando numa zona de conforto muito grande. Silvio, Castle, e a gente tem Pinot e Thiago Walker, que são excelentes jogadores. Eles estavam muito numa corda bamba na questão de conseguir se desenvolver ali. Eles não concordaram com muitas situações e Thiago desistiu e o Pinot desistiu, mas acabou voltando e acabou se tornando campeão também de uma forma excepcional. Mas a gente não teve grandes desenvolvimentos nem grandes estratégias também na segunda temporada. Relutei muito, falei assim, cara, eu não quero sair de um reality que eu acabei de encerrar, que foi o melhor, que se encerrou de uma forma muito grandiosa, pra dentro da visão que eu tenho. E eu não quero encerrar o Nova Era numa segunda temporada que não foi flopada, mas também tá muito longe de ser a melhor temporada. E eu falei, meu Deus, eu não quero encerrar dessa forma. Então eu trouxe a terceira temporada. E eu falei assim, eu vou trazer na terceira temporada o que eu queria trazer desde a primeira, o fator sorte. Porque não existe nenhum reality hoje que eu conheça que ele trabalhe na base da sorte, onde os jogadores jogam o jogo numa linha tênue, todo mundo com as mesmas chances de chegar na final e com as mesmas chances de ganhar, baseada na sorte. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso manter esse povo motivado a querer jogar, mesmo jogando com a sorte. E aí a gente lida com uma série de fatores. A gente lida principalmente com grandes jogadores que já vêm desse mundo virtual, que tem um ego muito grande. Não o ego na questão da maldade, mas eles sabem que são bons jogadores. Eles sabem que são melhores jogadores do que muita gente. Por N fatores. Principalmente o fato dessas pessoas se jogarem mais no jogo do que muita gente. Mas é difícil você jogar sorte para essas pessoas. Que são pessoas competitivas, são pessoas que querem chegar na final a todo custo, e você jogar para essas pessoas o fator sorte, você tá falando assim, significa que eu vou me esforçar no teu reality para não chegar na final e não ganhar? Não faz sentido eu estar aqui. E isso a gente vê muito. Vocês não viram ainda as situações no Nova Era 3, mas isso vai acontecer. Tô dando um spoiler para vocês. No futuro a gente vai conversar muito sobre isso, muito sobre esse fator de sorte. E eu vou dizer para vocês que eu quero muito continuar jogando com a sorte no Nova Era. E talvez agora, as pessoas assistindo esse meu desabafo, assistindo o porquê que eu criei o Nova Era e que eu quero transformar o Nova Era em algo extremamente diferente do que foi o melhor, porque não faz sentido eu criar um novo reality com uma dinâmica
de estratégias, de eliminações e de criar alianças, não faria sentido eu criar um reality novo pra isso, sendo que o melhor já era isso. Então era só eu continuar com o melhor. E não, eu queria fugir disso. Eu queria criar um reality extremamente diferente do que foi o melhor. E eu acho que pra criar um reality diferente do meu, do o melhor, eu quero seguir pra esse fator sorte, que eu gosto muito. E vocês vão ver, principalmente na sequência, no próximo reality que vai vir aí depois do Nova Era 3, que é a primeira edição do All Stars. A gente vai conversar ao longo dos episódios aqui do Nova Era sobre All Stars. É importante que vocês já comecem a se familiarizar com isso. A All Stars nada mais é do que a volta do elenco que já participou de uma edição regular, né? Primeira, segunda ou terceira temporada, que de alguma forma ou de outra se destacaram positivamente ou negativamente, porque a gente tá falando de entretenimento, a gente tá falando de YouTube. Então, participantes que se posicionaram de uma forma positiva ou negativa, é interessante trazer essas pessoas para o desenvolvimento do jogo. E também tem outro fator que é muito diferente das pessoas, alguns jogadores ainda não conseguiram entender, é que você era um excelente jogador no reality virtual, que era só no WhatsApp, e que só ficavam sabendo do reality, de tudo que estava acontecendo, pessoas de reality que também estavam acontecendo no mesmo momento, porque acontece isso, né? Se, por exemplo, Nova Era tá acontecendo agora, e tá acontecendo outro reality que esse elenco que tá no Nova Era também tá participando, as informações rodam, né? O que acontece no All Stars, no Nova Era 3, ou no All Stars, ou em qualquer outra edição, tá acontecendo aqui, a outro reality vai ficar sabendo. O que tá acontecendo no outro reality, aqui o meu reality vai ficar sabendo. Porque eles se comunicam, eles conversam. E eles estão acostumados com essa bolha de informações girando o tempo inteiro. Trazendo pra cá, a gente tá ampliando essa bolha. A gente tá fazendo com que pessoas que muitas das vezes não conhecem esse mundo virtual, que só estão assistindo porque estão assistindo por aqui e que ainda não entendem muito bem como as coisas funcionam, e essas pessoas estão tendo uma visão dessas pessoas aqui dentro que estão acostumadas a jogar nessa bolha aqui. E de repente essa bolha já tá desse tamanho. Vocês entendem? Então é muito difícil. Por exemplo, uma fala, uma forma de agir que dentro dessa bolha pequena é super normal, dentro dessa bolha grande que tem mais pessoas assistindo, talvez você vai sofrer um julgamento que dentro dessa bolha pequena talvez você não teria. E muitos não têm essa noção. Muitos ainda não conseguiram entender isso. E muitos ainda não conseguiram entender também o fato de que a gente tá falando de entretenimento. A gente tá falando de pessoas que estão colocando no canal, que estão assistindo esses vídeos por puro entretenimento, porque as pessoas querem assistir o entretenimento. Se não for interessante para essas pessoas assistirem, elas vão para outros milhões de canais que tem. Então, muitos também ainda não conseguem. Mas é muito difícil você exigir tudo isso dessas pessoas ao mesmo tempo. É aos poucos. E é por isso que eu acho que as próximas edições vão acabar se tornando mais interessantes, porque aos poucos as pessoas que vão se inscrever para os próximos já estão assistindo a primeira, a segunda, a terceira, vão assistir o All Stars, estão lá na quarta, na quinta, na sexta temporada, talvez a gente tenha um povo mais ligado nessa questão de entretenimento, mais ligado nessa questão do jogo, e mais vão conseguir, eu acho que agora, tendo essa visão que eu falei pra vocês, das pessoas de alguma forma ou de outra tentarem entender o porquê que o Nova Era tá seguindo pro caminho sorte, porque é uma dinâmica diferente, porque é uma dinâmica que eu quero ser o mais diferente possível do que foi o Melhor. Tem uma coisa do O Melhor que eu trouxe pro Nova Era, vocês só vão ficar sabendo lá no futuro, gente. Não vou ficar falando agora, porque não tem nada a ver com Nova Era 3. Mas vocês vão ficar sabendo em algum momento, obviamente. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Eu acho que principalmente a galera do virtual que tá assistindo, para poder entender o porquê que o Douglas tá seguindo esse caminho, e também a galera nova entender o porquê que também eu tô seguindo esse caminho, de entender o porquê que a gente tá seguindo nesse caminho da sorte, nessa dinâmica, porque o Nova Era tem essa intenção. É óbvio que quando a gente chegar no All Stars Winners, que daí já é um pouquinho mais longe, sabe? Já tô pensando lá no futuro. All Stars Winners, acho que o próprio nome já diz, acho que vocês conseguem entender, é a volta de todos os campeões de todas as temporadas. Sejam elas temporadas regulares, que são
Nova Era 1, 2, 3, 4, 5, 6 e também do All Stars, né? All Stars 1, 2, 3, 4. A dinâmica do All Stars sempre é uma dinâmica diferente da edição regular, tá? Obviamente, que quando a gente chegar no All Stars Winners, aonde tem todos os campeões, a dinâmica vai ser completamente diferente do que foi ambas as edições. Um pouco de cada, talvez uma mistura boa de cada. Aí sim a gente vai optar também por um pouco da questão do jogo, porque a gente tá falando de campeões, né? E aí sim, de fato, né? É importante ter esse desenvolvimento. Tô aproveitando que esse episódio vai ser extremamente pequeno, tô aumentando um pouco ele. Tô fazendo esse desabafo para vocês, para que vocês... Tô introduzindo isso para vocês, porque com certeza lá na frente vocês vão ver muitos questionamentos sobre a dinâmica de sorte, as pessoas reclamando da sorte, reclamando da dinâmica de sorte, reclamando da dinâmica de sorte. E vocês vão falar, puta que pariu, por que esse povo tá reclamando de tanta sorte? Daí vocês vão pensar, poxa, mas será que esse povo que tá reclamando da sorte, eles não foram avisados antes deles entrarem que seria essa dinâmica? Meu Deus, parece que eles foram pegos de surpresa. Vocês vão falar sobre isso, acho que vocês vão sentir tanto ódio, porque vai ser tanta falação em cima disso. Vocês vão ver os próximos episódios. Mas é bom porque eu já tô fazendo essa introdução e vocês já vão entender. Aí quando acontecer, vocês vão falar, aquele dia que o Douglas estava lá falando sobre o quesito sorte. Agora eu entendi o porquê que ele estava falando aquilo, que agora eu já tô ligado porque tá acontecendo. Mais ou menos isso. Bom, a gente também teve a desistência da Rita nessa terceiro episódio. A Rita acabou desistindo / desclassificada porque ela foi assaltada. Uma tragédia, um fato, infelizmente, que a gente tem no nosso país, não é mesmo? Teve que sair, não tinha mais celular, talvez ia demorar pra comprar. Ela já tem vaga garantida na 4ª temporada do Nova Era. Não sei se no momento que as gravações da 4ª temporada começarem, ela vai estar disponível, mas ela já tem essa vaga garantida e se quiser voltar, ela vai ser muito bem-vinda, tá? Tivemos também a nossa dinâmica da distribuição dos emojis, que é o fator sorte, que vai determinar o eliminado. Vocês viram a explicação no terceiro episódio, então assistam se vocês não assistiram. Vocês viram a distribuição nesse domingo, como foi feita a distribuição. Eu vou falar pra vocês, hein? Matheus, que macho sortudo, né, meu povo? Já começou muito bem. Enquanto Matheus é o macho sortudo, Breno é o macho azarento, hein, Breno? Ô, menino, já começou mal já também, viu? Dani também começou mal, Márcio também. Márcio não, Márcio ficou regular, mas Márcio durante boa parte ele estava bem embaixo. Gustavo também começou muito mal, não é mesmo? Sara começou bem, Léo começou bem, Matt começou bem, Jefferson começou bem. É bom porque agora a gente tem bastante gente, mas o negócio começar a funilar, meu povo, e o desespero pra ver quem vai ser eliminado. Vocês vão ver. É uma coisa louca. E esse fator sorte é muito doido, porque apesar que a sorte, ela determina o eliminado, tem toda a questão estratégica ainda, né? Eu mantive nessa terceira temporada ainda a questão estratégica, porque eu tô inserindo a sorte aos poucos. Vocês vão ver que ao longo das temporadas a sorte ela vai dominar mais. Nesse aqui, a sorte determina o eliminado. Mas eles ainda têm a prova do Horus, que é de agilidade normal, provas de estratégia, provas de tudo, que vai determinar o Horus. 4 deles vão acabar indo para a órbita. Conforme todas as temporadas foi assim, os 4 últimos colocados com pior resultado vão cair nessa órbita, e dessa órbita, o vencedor da prova da rodada, independentemente se esse vencedor ele tá em primeiro lugar no ranking ou não, é o vencedor da prova, tá? Não o primeiro colocado do ranking, ele decide qual desses 4 vai direto para a órbita sem a chance de se salvar. Determinando isso, os outros 3 participantes que estão na órbita vão para a votação da casa. A casa vota, os 2 mais votados vão para a órbita, junto com esse que já foi indicado pelo winner da rodada, e o menos votado conseguiu se salvar, não corre risco de eliminação. Esses 3 vão cair na órbita, a gente vai lá na distribuição dos emojis e ver qual dos 3 tem o pior pontuação, a pior distribuição. Dos 3 que estão na órbita, o que tiver a pior distribuição é o eliminado da rodada. Durante a prova do Horus dessa rodada, a gente não teve grandes movimentações, a gente não teve grandes conversas, a gente não teve treta nessa prova. Foi uma prova muito tranquila. Obviamente que eles sempre estão conversando no grupo de prova, sempre trocando uma ideia, principalmente durante a prova, principalmente se a prova determina um eliminado, eles ficam lá no grupo principal conversando, porque eles são removidos do grupo de prova,
provas, né? Então eles ficam conversando lá. Não teve isso, mas óbvio que eles ficaram conversando bastante lá no grupo, mas nada que causasse uma treta entre eles nesse momento. Foi uma prova, como eu disse, muito tranquila. Eles só ficaram conversando sobre a prova, quem poderia ter sido o primeiro, quem não foi, até eles ficarem sabendo do resultado, ficarem sabendo que o Renison acabou se tornando o vencedor da prova. Como de costume, a Rita foi eliminada e agora a gente vai ver o nosso elenco falando sobre a saída da Rita. Vamos dar uma olhada. Oi, amores. Eu achei que foi bem justo, né, da parte do Douglas, mas também foi bem complicado, né, gente, pra ela, né, porque ela foi, né, roubada, parece, não sei muito bem. Aí, né, teve que ficar, né, a iniciativa do reality, então não tem muito o que falar sobre, né. Eu acho que ela merecia sim, né, ter a segunda chance de entrar na nova era, né, a próxima edição. Mas, caso ela volte, né, gente, eu espero que ela arrase, né, porque, né, é complicado. E é isso, e um beijo. Eu não entendi o que ele falou. Falar sobre a desclassificação da Rita, né? Bom, das três que saíram até agora, ela foi a que mais me doeu. Porque, querendo ou não, eu era amigo dela, eu tinha uma afinidade com ela, chamei ela no PV, a gente conversou e tal, ria muito no grupo. Então, doeu muito pra mim, porque ela era uma das minhas prioridades. Então, ela acabou de ser desclassificada por problemas pessoais, e é isso. Fala, galerinha, a desclassificação da Rita, infelizmente ela foi assaltada e teve que se desligar do jogo. Espero que ela esteja bem. O jogo que segue, né? Vamos pra cima e mais uma vez a órbita foi cancelada. Que mais ninguém desiste, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos jogar o jogo pra valer agora. Hello, meu povo, então, estou aqui acordando e vou falar um pouquinho da desclassificação da Rita, que foi uma pena, né? Eu acredito que ela não gostaria que tivesse acontecido isso, ela foi assaltada, com tudo isso ela não pôde continuar no jogo e foi desclassificada. É uma pena, né? Teve mais uma perda no jogo, mas jogo que segue, tamo junto. Olá, o que eu acho é que infelizmente ela foi desclassificada, não foi por culpa dela. Eu tenho certeza que se fosse por ela não seria desclassificada. Ela tava jogando até que bem, gostei dela, mas porém a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? Ela não pôde estar participando do jogo por os motivos pessoais dela e foi desclassificada. Eu desejo tudo de bom pra ela e que ela esteja bem, e é isso. Sobre a desclassificação da Rita, acho uma pena ter acabado desse jeito, né? Ela acabou sendo prejudicada por causa de um roubo. Eu acho incrível como isso acontece. Todos os artes que eu entro sempre alguém roubar. Meu Deus, coitado, mas enfim, é verdade que sei. Bom, a Rita acabou tendo que sair do jogo, pelo que eu entendi ela foi assaltada e teve que deixar a competição, e eu fico muito triste, né, porque pelo que eu percebi ela queria estar ali no game, ela era uma pessoa bem animada e eu tenho certeza que iria agregar bastante pros vídeos aqui no YouTube, pra competição no geral. É bem diferente quando você tem que sair dessa forma de um game do que quando você desiste por motivos fúteis, sabe? E é totalmente compreensível o que aconteceu, eu espero que ela esteja bem, que não tenha acontecido nada demais. Não tive muito contato com ela, mas o pouco que eu tive deu pra mim perceber que ela era uma pessoa bem autêntica e super engraçada. É uma pena, acho que o jogo perde bastante com isso. Gente, a Rita foi desclassificada. Então, foi bem precoce, ela parecia que ia bem longe no jogo, mas é uma pena, né? Tipo, foi assaltada. Mas é isso, eu espero que ela entre na próxima edição e arrase. Então, eu não conhecia a Rita, eu não era amigo dela, conheci ela no game, pra verdade, apesar de não ter conversado com ela dentro do game. Porém, ela me chamou no Instagram e pediu pra mim avisar o Douglas que ela tinha perdido, que ela tinha sido roubada e ela não tava conseguindo falar com ele. Aí eu acabei avisando o Douglas e tal. Eu fiquei com dó, né? Porque, pô, se você ser roubado, tipo, além de ser um prejuízo enorme pra você, e ainda ela teve que sair do game por conta disso. Então não foi algo que ela quis, entendeu? Foi algo que simplesmente aconteceu e que prejudicou muito ela, entendeu? Então eu desejo toda a força, toda a energia pra ela, porque, cara, foda. E que ela consiga o celular, né, novo dela e que ela possa voltar pra quarta edição, como o Douglas falou. E é isso. Boa noite, galera, tudo bem? Bom, sobre a desclassificação da Rita, eu fiquei bem triste pelo ocorrido. Não foi culpa dela e porque ela era uma pessoa que sempre estava ali conversando comigo, interagia comigo. Fiquei bem chateado, queria muito que ela continuasse no jogo, mas infelizmente não deu. Rita, um grande beijo pra ti. Quando tu ver esse vídeo, saiba que eu gosto muito de ti, tá?
Beijão, Rita. A minha opinião sobre a desclassificação da Rita é tanto faz como tanto fez, menos uma no jogo. Eu nunca tenho opinião sobre quem desiste, pra mim é tão diferente, mas vai ser sempre assim quando alguém desistir. Então, sobre a desclassificação da Rita, eu fiquei muito triste porque era uma menina que eu gostava muito. A gente chegou a trocar ideia algumas vezes, mas não tem muito o que se fazer, né? Infelizmente ela foi assaltada. O jogo que segue, espero que ela esteja bem, que numa próxima oportunidade a gente possa jogar junto de novo. Valeu, falou. Eu achei plausível o Douglas fazer isso, porque ela não teve culpa, né? Então não tinha como ela participar, então foi justo. Salve, salve família! Olha eu aqui de novo, gravando mais um vídeo. Dessa vez para falar da desclassificação da nossa querida Rita. Imprevistos acontecem, né? Infelizmente a Rita teve um imprevisto, ela foi assaltada, né? Teve seu celular roubado, né? Por bandidos que não tem o que fazer. Infelizmente, como ela não pôde conseguir um novo celular a prazo de voltar ao jogo, ela teve que ser desclassificada do jogo, deixando a competição. A Rita era uma participante que movimentava o jogo, acredito que ela vai fazer falta no jogo, né? Já está fazendo falta no jogo, né? Ela conversava bastante. Era uma pessoa bacana, né? Ainda não deu tempo, a gente não deu tempo assim conhecer a agilidade dela, né? Tipo, prova, essas coisas, que ela fez poucas provas, mas é isso. Agora, antes da gente finalizar, a gente vai atualizar o ranking de vídeos. Vocês estão vendo o ranking de vídeos aqui embaixo. Eu tô olhando pra minha tela aqui do meu computador, tá bom? Bom, a gente viu que nessa rodada, no episódio 3, a gente teve 3 vídeos solicitados: a desistência e a desclassificação da Rita, o depoimento dele sobre o Horus número 3 e sobre o Survivor, que nada mais é do que essa distribuição dos emojis, né? É um Survivor na sorte, né? Eles, de certa forma, também estão eliminando seus concorrentes, mas de uma forma no escuro, não de uma forma que a gente viu na primeira e na segunda temporada. Os vídeos do Survivor, eles também mandam, vale 50 pontos, mas como eu falei lá no episódio de domingo, os vídeos vocês não vão assistir. Eu sempre deixei claro pro elenco que o que era válido mesmo era o que eles escreviam, mesmo que no vídeo eles falassem, por exemplo, emoji, sei lá, vou inventar um emoji aqui, o emoji do morcego, que nem tinha, mas lá no vídeo eu falo, dou o emoji do morcego pro Douglas. E lá no print, no print que era validado, o morcego eles davam pro Pedrinho, e foi validado que eles deram pro Pedrinho lá no print. O vídeo era só pra que eles ganhassem 50 pontos mesmo no ranking de vídeos, mas o que era válido era o print deles, tá? O que eles escreviam pra mim lá no privado, que vocês viram no episódio, vocês viram o print, né? Então a gente teve 110 pontos distribuídos aqui nessa rodada, 990 pontos que já era do acumulado, somando lá no primeiro episódio e no segundo, e mais 110 pontos aqui no acumulado. A gente viu que todos mandaram, menos a Rita, né? A Rita já estava off nesse período, então ela acabou não mandando, então ela termina ali o reality com 340 pontos. Os outros todos já estão com 1.100, né? Já pro episódio 4 já vão estar no acumulado com 1.100 pontos. Tirando agora a saída da Rita, a gente tem 14 participantes com 1.100 pontos iguais, todos 100% ativos, entregam todos os vídeos dentro do horário, são participantes que estão brigando pelo título, e eu acho que a gente vai ter, a partir de um 4º episódio, mais competitividade, e eles vão brigar bastante para conseguir chegar nessa grande final com 4 integrantes. A gente vai ter muita coisa no 4º episódio, muita coisa. A gente vai conversar muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, para que vocês possam entender a ideia da Nova Era, de como surgiu a Nova Era e porque a gente está indo para essa ideia do quesito sorte. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like, é muito importante, o comentário de vocês ajuda muito no engajamento. Não esqueça de pegar o link, compartilhar e jogar para todo mundo, pra gente poder aumentar a família, e quanto mais pessoas virem assistir o reality, ajuda muito a gente a continuar produzindo. Um beijo no coração de vocês e até quinta-feira. Até depois de amanhã a gente já tem o 4º episódio. Tô trabalhando, viu? Ou tô gravando, viu, gente? Tô aqui, ó. Preciso terminar esse vídeo falando. O gordinho aqui tá suando, viu? 3 vídeos por semana, 3 vídeos de mais de 30 minutos cada um. Não é fácil, viu? Editar tudo isso, então, misericórdia. Só por Deus. Mas é isso, né? A gente faz porque a gente gosta. Beijo, até quinta-feira, 8 horas da noite.